A paz do Senhor. Hoje o nosso programa vai conversar em línguas estranhas. Línguas estranhas. Estranho para nós, né? Que falamos, né? Que ouvimos, né, pastora? Isso. Olha, essa é a nossa pastora que coordena a comunicação inclusiva. Tá certo dizer assim? Acessibilidade. Acessibilidade? Isso, a pessoa que tem dificuldade sensorial, né? Que no caso entra tanto o surdo como o deficiente Tá. auditivo, como também Eles não aquele gostam que faz um implante coclear, ele também pode se apropriar dessa língua. dessa língua. Mas assim, a senhora falou de uma maneira e realmente muitas expressões têm mudado na língua portuguesa mesmo, na língua brasileira. Sim. E agora a senhora falou uma aí, antigamente a gente falava assim, pessoa portadora de doenças. Não Isso. era de dificuldade. Ninguém importa, né? Agora é pessoa com necessidade especial ou pessoa Isso. deficiente. No caso específico dos ouvintes, dos que não falam e não surdos. ouvem, É surdo. isso. Ele é tido como surdo. É que a senhora usou a ou expressão- um deficiente auditivo. Isso, a senhora usou isso, deficiente auditivo, Deficiente né? auditivo, Que é o o DA, mais né, que a politicamente gente correto. Assim, eles se ofendem a isso? Se chamar de surdo mudo, sim, né? Porque eu estou dando uma característica que não lhe é peculiar, que não pertence a eles, né? Eles não são mudos. Eles são surdos, pode ser o deficiente auditivo. Ok. E nós temos também o DPAC, né? Que é aquele que tem distúrbio no processamento auditivo central. Ele Ok. também está incluso dentro dessa classe. Tá? Esse é qual especificamente? Como é que manifesta essa dificuldade? O DPAC, no caso, ele passa por vários profissionais, inclusive o neuro, né, o neurologista, porque exatamente ocorre, assim, explicando a grosso modo, né, pastor? Isso. Eu queria que a senhora explicasse a grosso modo, porque eu sou tão analfabeto dessas coisas. Então, é como se a passagem ela tivesse dificuldade, as informações, Não né? processa tão rápido, é isso? Isso, exatamente, não Ok. processa tão rápido, ela demora um Isso. pouquinho. É um transtorno de atenção, alguma coisa parecida com isso, né? É porque a ciência vai dando para as pessoas em geral, acho que o preconceito também nasce muito daí, né? Isso. Porque não existem nomenclaturas que são aceitas por esses nichos, esses conjuntos de pessoas, né? Em várias coisas, né? Isso. Por exemplo, o jornalismo hoje morreu. Não existe mais jornalismo. Assim. A rigor, do professor da minha época, não existe mais, acabou. É um defunto que não foi enterrado, né? Agora são os blogueiros, os vloggers, os não sei o quê, aí vem hater, e vem não sei o quê, cada um inventa um negócio, né? Mas não gosta de ser chamado daquilo também, né? Que os outros é que chamam, né? Isso. Esse mesmo é o sentimento que eles passam para quem é professor, para quem é intérprete? Isso, exato. Eles gostam de serem chamados dessa maneira, né? É somente uma pessoa surda. Por quê? Dos 5 sentidos, o que falta para aquela pessoa é o auditivo, né? Que sofreu um bloqueio ou por uma doença, né? Alguma coisa que aconteceu. E eles têm uma vida normal como eu e o senhor, pastor, né? Não foi afetado cognitivo, não foi afetado voz, né? O aparelho fonador continua intacto, normal, e que tem toda a condição de ter uma vida normal como eu e o senhor, que temos os nossos 5 sentidos. Agora, é claro que nós sabemos que existem aqueles surdos com outros comprometimentos, né? Surdos múltiplos, que aí já é uma outra história. Mas se comunicam igualmente pelos sinais, né? Isso, tem um pouco mais de dificuldade, no caso, um surdo autista, que é o que mais nós estamos, tem sido detectado hoje aqui na nossa cidade, né? Nós temos surdo cego também. Então, assim, a questão da comunicação, ela vai existir,
mas precisa outras estratégias, outros métodos. Comunicação só existe se as duas pessoas entenderem o código, né, que uma passa, né? No caso, um surdo cego, um surdo autista, o que ele precisa é exatamente a aquisição da língua, né, que é a Libras, tá? No caso do surdo cego, é chamado de Libras tátil. Não é o mesmo do Braille? Não, o Braille ele é um código, ele não é uma língua, né? Enquanto que a Libras, que é a língua brasileira de sinais, ela é uma língua e é uma língua que a pessoa surda, ela já nasce, já é a língua materna dela. Ela precisa, então, desenvolver. Assim como nós ouvintes, né? Nós somos usuários de uma língua oral, a língua portuguesa, é a nossa língua materna. Então, é por isso que os meninos dos Estados Unidos falam inglês bem pequenininho, né? É tal negócio da piada, né? Então... Eles já nascem com uma forma de expressão peculiar, e que essa teoricamente, é a linguagem brasileira de sinais. Isso, só que como toda criança, ela precisa ir para a escola para ela desenvolver essa língua e ela aprender o padrão, né? Ela adquirir a aquisição da língua padrão, ela tem que aprender. E se um surdo, ele não vai para uma escola, ou até mesmo ele vai para a escola, mas lá dentro dessa escola não é ensinado a sua língua, como que ele vai... adquiri-la, né? Ter o conhecimento. Não vai. Tem mais dificuldade, né? Exatamente. Agora, o que é mais difícil? É ensinar uma pessoa a falar em língua brasileira de sinais, ou é ensinar uma pessoa tida como saudável que não aprende Libras de jeito nenhum, ou que tem algum tipo de preconceito? Porque, bom, eu queria que a senhora respondesse isso. Na sua experiência, o que é mais difícil? É mudar o coração duro de alguém que tem preconceito contra uma pessoa que não ouve ou que não fala? Isso. O que, assim, mais dificulta mesmo, né? É o próprio ser humano, né? Que ele dificulta as coisas. Então, o ensinamento de qualquer língua, ela tem os seus desafios, né? Mas, comparando com o que o senhor acabou de dizer, o ensinar uma língua e o preconceito, não é isso? Isso. Você a habilidade mesmo. Qual dos dois que te dá um desafio maior, né? Então, eu digo para o senhor que, com certeza, é o preconceito. Não é você aprender, não é você aprender uma língua, né? É fácil? Não é fácil, mas se consegue. O preconceito veda de uma vez, né? Exatamente. O preconceito é como se fosse um câncer, né? Que vai ali minando, vai crescendo, e se você não tomar cuidado, mata. O preconceito mata, né? E assim, como diz Jô Soares, né? Para você adquirir várias línguas, Jô Soares é um poliglota, né? Era um poliglota, né? Para você adquirir várias línguas, basta você ter o domínio de uma, né? E as demais te oferece uma facilidade mesmo em maior, saxônico, né? Mesmo, né, o anglo-saxão, ainda assim é parecido com as línguas neolatinas e é parecida com o português, portanto, parecida com o português, né? Isso. Tem muitas palavras que são muito parecidas, né? Mas assim, o preconceito veda a observação, né? E, portanto, vai vedar também as experiências, né? Então, você não constrói conhecimento, você não constrói ciência sem essas duas coisas. E com a terceira, chamada mente aberta. Que senão você não vai ser cientista nunca, né? Você tem um preconceito, né? Então, você não vai ter conhecimento. Legal isso. Mas assim, pastora, qual é a média de pessoas que sofrem desses distúrbios segundo as políticas públicas brasileiras? São índices que geralmente são só bases de políticas públicas, assim, não necessariamente traduzem a quantidade exata, né? Sim. Mas a partir de quantas pessoas a gente raciocina? Aqui no Acre, por exemplo, são quantos de nossos irmãozinhos? Olha, pastor, eu assim, quanto ao distúrbio que o senhor está falando, que é o DPAC, né, do distúrbio no processamento auditivo central, isso é bem recente, né? Essa descoberta, né, ela é bem recente e ela se encaixa dentro dessa dificuldade neurosensorial, né? Então, eu não tenho assim, uma estatística
Não existe para uma lhe falar, estatística, né? Não, ainda não, né? Mas em relação à pessoa surda, né? Em 2010, segundo o IBGE, né, de 2010, hoje no Brasil, segundo a pesquisa de 2010, que foi feito, né, o porque foi o levantamento, censo que a gente hoje com registrou. certeza, isso, O hoje censo, com certeza já quase todas as coisas ainda a gente fala com já relação elevou, teve um mas outro agora também, mas aí muitos dados a gente nem tem, porque não foi, ninguém isso, viu. mas hoje no Brasil tem mais de 10 milhões de De pessoas pessoas. surdas, né? Tá? E fora aqueles que, como eu lhe disse, né, isso é de 2010, esse levantamento, e fora De lá para aqueles que cá, a gente puxa. não sabe realmente, não tem como detectar, que são aqueles que estão, por exemplo, nas tribos indígenas, né? Os índios, os indígenas Os que que não nascem, são né? os abandonados mesmo, né? Dentro das Os, cidades, né? isso, aqueles que estão na zona rural, né, Uhum. em locais distantes, que as informações, infelizmente, às vezes não chegam também, É. né? Então tem toda Eu uma tive, questão. eu tive uma experiência muito edificante, assim, traumática, né? Eu estava numa localidade de Feijó, muito distante do centro urbano. E além da gente ver só aquela experiência dos índios, né, que eles param num canto, comem tudo que tem e depois vão embora para outro, depois voltam, ficam fazendo isso o tempo inteiro. Há outros que não são indígenas, né, e com indígenas em localidades muito distantes. A pessoa cai assim com o que a gente conhece como epilepsia, por exemplo, Sim, sim. e as outras nem fazem ideia do que seja. Não, vai já levantar, né? Porque não chega mesmo assistência para essas pessoas, né? É, E imagina uma criança numa aldeia indígena. um surdo É, que não tem a comunicação. Eu gostei muito de uma experiência de um pastor que eu ouvi, um pastor lá de Curitiba, que ele foi convidado para fazer uma viagem no interior do Amazonas, puxa, mas bem distante nas mesmo. brenhas da E Amazônia. ele foi convidado para ir lá construir uma igreja. E ele disse que ficou se questionando e orando ao Senhor, dizendo: mas o que é que eu vou fazer lá se eu não sei nem mexer com martelo? Não sei para onde é que vai esse negócio de construção. O que é que eu vou fazer, Senhor? E orando, e aconteceu que ele foi, né? Mas com esse questionamento: o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu não sei, né? Nada de construção. Os chamados não precisam estar prontos, basta Isso. que estejam dispostos, né? E aí, pastor, maravilhosa essa experiência, porque quando ele chegou lá no local, que começaram a fazer o trabalho de construção, ele disse que ele olhou e tinha umas crianças próximo assim, e ele viu aquelas crianças mexendo com a mão. E aí ele falou, esse pastor, ele é intérprete, né? Ele já tem há mais de 25 anos que trabalha com pessoas com deficiência, mas ele foca na questão da surdez, e ele é intérprete. Então ele disse que viu aquelas crianças mexendo com a mãozinha. Para encurtar a história, ele descobriu que aquelas crianças eram surdas, né? Tinha uma família de surdos ali naquele local, e os 3 meses que eles passaram ali construindo uma igreja, literalmente, né, a construção literal, ele construiu uma igreja ali também com aquela família surda, porque ele já deixou aquela família batizadas em águas, né, e já prontas para dar prosseguimento ao trabalho missionário ali. E aí ele entendeu o propósito de Deus levar ele até ali aquele lugar para construir. Quando a gente está vendo igrejas transmitindo programação como nós aqui transmitimos, para algumas pessoas mais sensíveis, vamos dizer assim, de fato, se não tem Libras, a gente já fica assim, né? É como uma igreja que não tem espaço para cadeirante, que não prioriza, né, de alguma maneira os velhinhos, né? Que não tem um lugar reservado para quem precisa de um tratamento específico, né? Sim. Eu imagino, há quantos anos a senhora já vem trabalhando com isso, né? E qual é a sensação que a senhora tem? Quais são os retornos que essa implantação da tradução por Libras ou para Libras já tem premiado o seu trabalho aqui, missionário?
Pastor, Aliás, a minha olha, pergunta devia ser assim, quando a senhora chegou aqui, a senhora sabia que ia fazer isso, né? Tá vendo? eu até, inclusive, uma vez eu já dei, assim, rapidamente o meu testemunho, Uhum. né? E eu vou resumir novamente aqui, Ok, para ok. entender o mistério e o propósito de Deus Uhum. na minha vida, Ok, né? ok. Eu cheguei na casa de uma irmã idosa, né, que hoje ela já dorme no Senhor, e eu vi uma apostila em cima da mesinha dela, e eu falei, o que que é isso daqui? Ela foi disse, minha filha, isso daqui é uma língua que eu estou aprendendo, é a língua do surdo. Eu estou aprendendo essa língua porque o surdo ele tem uma alma, minha filha, ele precisa conhecer Jesus. Então, pastor, essa frase dela, o surdo tem uma alma e ele precisa conhecer Jesus, Profunda essa demais, né? frase ficou na minha mente. E vai Eu ficar na de muitas não pessoas que estejam esqueci. nos vendo também, né? Eu não esqueci. Então, e nós já morávamos em Cruzeiro do Sul. Isso a gente Ela é estava de. esposa de um pastor também. Ele é um abridor de igrejas, é um pastor Davi Santiago. Ele é vice-presidente da Assembleia de Deus em Rio Branco. É dele que ela está falando, tá, pessoal? Isso, exatamente. Então, nós viemos passar férias aqui e fomos lá na casa dessa irmã Uhum. visitá-la, né? Então, quando eu voltei para Cruzeiro do Sul, essa frase ficou me incomodando, ficou me incomodando. Ela é incomodando E eu mesmo. tive uma oportunidade de vir trabalhar na educação especial, numa escola Uhum. especial. Eu A senhora relutei é muito. pedagoga, é isso? Eu sou professora de língua portuguesa, sou formada em letras Em letras português. português. Exatamente. Então eu relutei muito para não ir trabalhar nessa escola especial, mas como a pessoa estava precisando, como ela mesma disse, eu preciso de alguém da minha confiança, Uhum. porque nós estamos começando esse trabalho. E ali eu relutei muito, mas de repente, quando eu me vi, eu estava já inserida nesse contexto de educação Não tem especial. jeito, né? E em 2007, eu tive a oportunidade de fazer um curso de Libras, em parceria com a Pastoral da Criança, lá de Uhum. Cruzeiro do Sul, Uhum. que eles levaram, né, uma pessoa para dar o curso de Libras, e eu fui fazer esse curso. E eu fiz uma prova com o Senhor. Senhor, se for isso mesmo que tu tem na minha vida, esse ministério, é isso que tu quer, porque, pastor, eu tinha medo de surdo. Uhum. Eu tinha medo de surdo, porque surdo para mim era doido. Ok. Como eles fazem aquele barulho, aquele É. movimento de mão e aquelas Uhum. expressões, às vezes assim, muito forte, e eu ficava com medo por Uhum. conta, né, É. deles terem É o tal do esse preconceito, jeito, né, né? pastora? Exatamente, o Desconhecimento preconceito. acaba gerando isso, né? Isso. Então, quando eu fui fazer esse curso, né, e eu fiquei também nessa luta interior, Poxa vida. e aí eu disse para o Senhor, Senhor, se tu realmente me quer nesse lugar, se é isso que tu tem para mim, me ajuda a me comunicar, tira esse medo, me ajuda a Da comunicar paz com o e o surdo. verdadeiro amor E lança fora pastor, todo o medo de senhor verdade, né? acredita que eu tive o privilégio de ter essa confirmação de Deus, porque Deus Poxa. me ajudou a levar esse surdo para a igreja em Cruzeiro do Sul. Ele participou de um culto Ganhou para conosco Jesus. lá, sim, sim, e consegui me comunicar com ele. Ok. Então, daí em diante, pastor, Passa a ser mãe sabe? dele, né? Aham, é a mãe espiritual, né? É. Eu me sinto assim, eu sempre falo isso para os surdos, né? Uhum. Que eu sou a mãe deles, a mãe espiritual. E Uhum. muitos me têm realmente assim, como a minha mãe. Isso ainda lá no interior do Acre, né? Em Cruzeiro do Sul ainda. Isso, A aí mamãe foi professora viemos, lá também. Na né? Craveiro Costa, ginásio Craveiro Olha, Costa. Craveiro Costa. Cruzeiro do Sul, minha família é de Rodrigo Alves. Que naquele tempo era todo Cruzeiro do Sul, né? Isso. Era a Vila Rodrigo Alves, lá no Aham, Paraná dos Mouras. Eu aham. imagino quantas pessoas a gente encontra e que, por não entender aquilo que elas estão tentando expressar, imaginam que são outras coisas, né? Que Isso. sejam outras coisas. E deve ter muito no Acre, né? Aqui Sim, na sim, Assembleia de sim. Deus, onde a senhora é missionária e intérprete, Aham. quantas pessoas a senhora já ouviu darem testemunho do que a capacidade de entender o Evangelho através das Libras causou na vida delas? Sim, pastor. Eu lhe digo que os surdos que estão hoje frequentando outras igrejas, Uhum. né?
porque não tem né, só a Igreja precisa ser- Batista do Bosque que está Imagina. desenvolvendo trabalho com os surdos. Tem outras Imagina. igrejas também, mas uma grande parte deles, eu conversando com eles, uma grande parte saiu da Assembleia de Deus. São berços daqui, né? E os familiares também, né, são da Assembleia de Deus. Então, e eles não frequentavam exatamente por conta que não tinha essa acessibilidade e chegou mais rápido ali, acolá, e então eles, né, procuraram e hoje estão servindo a Deus, graças a Deus, né? Alguns, às vezes, ainda vêm aqui nos visitar, né? Atraídos certamente por alguém com quem falar, né? Isso, porque eu tenho contato com eles, né? Inclusive, domingo, no culto que foi voltado para o Dia das Mães, um casal esteve aqui conosco, né? Um casal de surdos, que foram meus colegas de trabalho também. Né? Então, eles sempre estão vindo aqui à igreja visitar. Nós estamos com um surdo agora também, que a família dele é daqui da igreja, ele não estava frequentando nenhuma igreja e ele começou, a irmã teve um interesse, né, veio conversar comigo, teve o interesse de aprender a língua, então esse surdo ele já se sentiu assim, na liberdade de vir também, porque está vendo que alguém da família está tendo interesse. Isso é muito importante. Parte, né, de uma congregação. Exatamente, se sentir parte. E nós temos o nosso grupo de estudo, todas as quintas-feiras, está acontecendo agora, todas as quintas-feiras. Na própria Assembleia de Deus? Exatamente, no próprio prédio da Assembleia de Deus, aqui na Antônio da Rocha Viana, né? Das 18 às 19 horas. Vamos repetir? Todas as quintas-feiras, das 18 às 19 horas, aqui no Templo Sede da Assembleia de Deus em Rio Branco, que fica aqui no rumo da Vila Ivonete e fica na frente do pátio do Detran. No antigo pátio do Detran, né? É como o pessoal diz por aí, aquela igrejona grande azul. Isso, né? Exatamente, na Antônio da Rocha Viana. E é franqueado, assim, não tem nenhum tipo de condicionamento? Não tem. A pessoa só precisa querer mesmo, querer aprender essa língua para ajudar o surdo a conhecer a Jesus, porque esse é o nosso objetivo maior, é o nosso propósito. O propósito do ministério é esse, é levar a palavra do Senhor aos surdos que ainda não conhecem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. É esse o nosso objetivo. Na verdade, o ministério expressa a vontade do Senhor para quem é chamado para o ministério, né? Isso. Portanto, a vontade de Deus é ordem, né? Para quem serve de verdade. Né? E como nós estamos interpretando na televisão e também nas redes sociais, né? Os cultos são ministrados ao vivo. Gente. Exato, então está alcançando, porque eu formei um grupo de surdos, né? Onde tem vários surdos daqui do Acre, né? Então, quando o culto começa, aí eu mando lá já o endereço para eles acessarem, né? E por mais que eles não acessem na hora, mas depois certeza, acessam, é claro. né? Eles vão acessar. Mas só fica conversando com eles na salinha particular também. Isso, aí eu vejo quem é que está online, né, naquele momento. Algum deles já disse assim, puxa vida, pastora, aqui estava tão bom. Tem muito esse retorno, sim, tem? Sim. Aí eles avisam também, né, que estão lá, estão assistindo. Eu falei com a senhora logo no começo sobre a dificuldade de fazer as pessoas que não têm esses problemas entenderem o que é esse problema para quem possui e, claro, os familiares, né? Imagina, se a pessoa também, se tem uma família que também não tem muito conhecimento, muita cultura, vamos dizer assim, é evidente que a situação é muito complexa, né? Mas veja só, também exige algumas condições técnicas para algumas coisas, né? Por exemplo, quando eu vejo alguém traduzindo, que nem esse rapaz que está aqui, assim, ei, tudo bem, cara? Bom. Tudo bem? Mas tu vai interpretando e falando comigo em português, né? Sim. Como é teu nome, cara, velho? Meu nome é Pablo. É Pablo? Sou intérprete... Mexicano, né? Não. Não é brasileiro. É um brasileiro aqui mesmo. Do Acre, mesmo, pé rachado. Do Acre. Como é que a gente diz pé rachado em Libras? É uma expressão, né? Uma figura de linguagem. No caso, resumido, seria próprio daqui, né? Então, tem palavras que não tem tradução? Tem várias gírias. Siribolo tem tradução? Como? Siribolo.
Seria a bagunça, no caso, Isso, né? bagunça. Eu não tenho, não. Que gosta de bagunça, Uma né? coisa, uma embuança. De como é que vai embuança em Libras? Embuança também seria tudo aquilo misturado. Vixe, é um negócio aí. Como é que cabe um cabra desse aqui dentro de uma caixinha dessa, né, pastor? Então. O tempo inteiro e o Pablo. Adaptado. É. E para você, Pablo, a sensação é a mesma, assim, que a pastora Helene está dizendo que é para ela? Você sentimento- tem essa experiência espiritual, esse regozijo, vamos dizer assim, né? Se é que prazer tem alguma outra definição além disso? Sim, é um sentimento maravilhoso, porque antes eu não tinha conhecimento do que era Libras, não tinha contato, mas com muita oração, Deus me entregou essa responsabilidade. Você já era crente quando começou? Sim, sim, eu era crente. Já foi por influência da igreja, então? Sim, eu frequentava a igreja em Bratel. Uhum. Aí lá eu orava a Deus. Eu A pedi igreja um em Bratel emprego. que você está falando não é porque ela era por telefone, não, né? Não. É porque era em Bratel, porque a Assembleia de Deus, A igreja- lá em Bratel, que É, fica no sim. bairro São Francisco, lá na parte alta de Rio Branco, né? Próprio. Eu tenho que traduzir também para o pessoal que ouve e não sabe onde é que fica em Bratel. Aí eu orava a Deus. Primeiramente eu pedi um trabalho. Uhum. Aí Deus me entregou o trabalho. Aí foi passando o processo. Só que a gente continua orando a Deus para que as coisas melhorem, que Ele faça acontecer coisas boas na vida. É, claro. E também não é uma quantidade muito grande. Você não tem muita concorrência, tem? Nesse trabalho, tem? Tem várias muita gente que já se pessoas, interessou para se porque formar? tem que fazer o Enem, né? Uhum. Aí tem essa dificuldade. Aí na época eu trabalhava, aí tive que parar o trabalho para começar a faculdade. Uhum. Aí foi um processo difícil. Você, faculdade de Libras? Sim, sim. Legal. Faço letras libras na UFAC. É uma parada para consertar, para ficar melhor, né? Sim. Uma parada Aí legal. foi um processo difícil porque eu tive que desistir do trabalho e começar a faculdade. Uhum. Mas Deus me orientou e me informou que estava tudo pronto. Legal. E você já tem filhinhos? Digo Não, assim, tenho que nem a não. pastora, já tem filhinhos, pessoas que te procuram para conversar, ou Ah, que sim, já, sim. a partir do seu exemplo, também já procuraram Sim, fazer a graças a faculdade de Deus. Libras? Também pessoas que frequentam aqui, que a gente convida para estar presente aqui. Surdos também que me informam que veem os programas Legal. de TV. É um trabalho muito importante, porque dentro de uma comunidade que tem essa dificuldade, né, da questão de comunicação, poder estar disposto a fazer esse trabalho é muito importante para mim, Uhum. porque Deus nos orienta a amar o próximo. E a comunicação também é muito mais do que um meio de amor. É, claro. E tu sabe que eu digo para os pastores por aí, com medo de alguém me chamar de herege, de que o primeiro repórter, o primeiro jornalista foi o Moisés, que ele subiu e foi entrevistar o chefe lá em cima e voltou com a matéria escrita em 2 pedras. Né? E, de fato, comunicar é tudo, né? A gente tem que aprender isso. E era um pouco a isso que eu estava me referindo aqui com a pastora, porque eu falei da tecnologia, sabe, Pablo? Porque nem todo mundo tem a condição que nós hoje temos na Assembleia de Deus de estar disponibilizando profissionais, pessoas interessadas, missionários que nem vocês dois, a esse nível, assim, poxa vida, vocês vão se dedicar para aquelas pessoas ali, né? E, portanto, qualquer dificuldade acaba dando curto-circuito na comunicação, né? Ruído de comunicação. Às vezes você não consegue disponibilizar esse serviço por falta de tecnologia, né? Alguma coisa assim. E era isso que eu estava querendo continuar conversando, que se você permitir, que você fica dentro dessa caixa aí o tempo todo, olhando para as pessoas, fazendo gesto aí. Eu estava invocado com você já. Como é que tu fica o dia todinho dentro dessa caixa aí, cara? Então, tu me dá licença aí? Dou sim. Então, pronto. Eu que agradeço a oportunidade. Eu vou conversar aqui com a pastora, depois a gente fala de novo no fim, tá? Tá beleza? Beleza. Então, pronto. Pastora, é isso que eu queria, aonde eu queria chegar, né? Sim. Assim, a igreja toma uma decisão, assim, ela acompanhou aquilo que ela também compreendeu
que fosse a vontade de Deus através da sua pessoa. É Foi a senhora quem implantou esse serviço na Assembleia de Deus, Isso, graças a Deus, né, o nosso pastor Luiz, que é um visionário, juntamente né? com a sua esposa, a missionária Vânia, né, nos deram essa grande oportunidade, por conta também da pandemia, né, Foi que nós sofremos. senhora Então, a igreja não podia parar, não pode, não vai parar. Não deve e não vai, em Exatamente. circunstância nenhuma. Então, o pastor Luiz nos deu essa grande oportunidade de começar esse trabalho, né? E nós começamos justamente por conta também, né, da pandemia, onde os cultos estavam sendo transmitidos, o senhor lembra bem, Boa, senhor, né, lembro. que nós Eu começamos ainda não fui aqui para casa dentro desde desse aquele estúdio. tempo, porque eu da pandemia eu fiquei morando aqui com a equipe e depois todo mundo voltou e nós continuamos aqui, Isso. sem parar. E o pessoal quer mais e vamos até onde der. Então. Saúde vai aguentando, né? Aham, Mas é o prazer, verdade. né, dessas coisas, né? No final das contas, o que a gente gostaria de que acontecesse na nossa vida, que a gente gosta que aconteça, é a paz de estar fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. É isso. Né? Mesmo com as Verdade. dificuldades, né? Aham. Porque não é fácil manter essa sincronia. Quem disse que seria fácil, né? Manter essa sincronia é um exercício que nós estamos aprendendo também. Imagine, Verdade. né? Eu nunca tinha sido comunicador de igreja. E eu acho que eu posso hoje criar até uma aula de comunicação eclesiástica a partir do exemplo da Assembleia de Deus e galgar até posto de alguma coisa, porque Certo. de verdade o que a gente tem agregado de conhecimento ou até inventado, às vezes, para dar certo, já é um grande exemplo que a Assembleia de Deus em Rio Branco já pode dar para muitas pessoas, né? E a gente tem esse privilégio, né? Poxa, somos nós que estamos aqui, né? Então. É a senhora, o pastor Luiz, é o Pablo, né, Pablo? E são aqueles outros. Quantos são os que ficam aqui o dia, a noite todinha aqui nessa coisa, hein, Pablo? Hoje nós temos um grupo de 8. 8. 8 E se revezam, né? Isso, a gente faz uma escala, né? É uma malhação também, né? Sei. Não é fazer tantos gestos o tempo inteiro, vai malhando mão, malhando cérebro, né? O cérebro, tem que estar ativo direto, né? Direto, imagino. Mas Deus vai dando graça, vai dando sabedoria, o Espírito Santo vai trabalhando na nossa mente e vai nos ajudando a transmitir a palavra de Deus de uma maneira clara e de uma maneira acessível a essa pessoa com surdez. Até porque, pastor, eu sempre digo em todos os locais onde eu tenho oportunidade de falar, eu digo que hoje eu sou ouvinte. E quem garante que amanhã eu vou continuar sendo ouvinte? Porque existe a surdez adquirida. Né? Então, é melhor eu me apropriar das informações do que eu ser pego de surpresa. Aliás, essa Covid, entre as coisas que eu tenho descoberto através de muitas pessoas, é que a gente vai ficando moco no ouvido, sabia? Vai dando problema no ouvido. Tem gente aí que ficou com esse negócio, uma sequela desse negócio. A gente nem sabe se foi da doença, se foi da vacina, que não... Eu não acredito que era vacina, mas não foi para isso que nós viemos aqui conversar, né? Eu quero lhe agradecer. Como é que eu digo obrigado em Libras? Dê uma olhadinha para o Pablo, que ele vai lhe mostrar agora como é que diz Pablo, obrigado. mostra aí, Pablo. Vamos lá. Obrigado. Muito obrigado. Você vai colocar... Mas ela está me botando num desafio, sabe? Porque pela tecnologia. Ela não pensou nisso agora. Porque como é que eu vou ficar fazendo isso aqui sentado, né? Acho que é melhor não fazer isso só para o pessoal de casa. Tá bom? Então eu vou pedir de novo. A minha pergunta vai ser diferente. Pablo, você pode agradecer ao pessoal que está nos assistindo em meu nome, por favor? Pronto. Terminou? Ok. Terminei. Pastora. Então, e aí, pastor, como é que é meu nome? Que eu não sei meu nome. Então agora eu vou lhe dizer, né? Muito obrigado, Muito obrigado. pela oportunidade de estar aqui, de ter essa conversa com o senhor, comigo. tá? Foi muito prazeroso estar Acho que isso aqui aqui. é mais para dizer. Olha, puxa vida, gostei tanto. E fechou os olhos e já disse, né? Isso. Aí, se o senhor quer me responder com de nada, pastora, aí o senhor só faz isso daqui, ó. Pô, De nada. É como quem faz um negocinho de bodó, assim. Então tá. Então, muito obrigado, tá, pastora? Eu que Deus te agradeço. abençoe e te guarde, tá bem? Amém. E a ti também, tá, Paulo?
Isso aí também. Prazer em ter você aqui. Espero que a gente possa contaminar corações e mentes, né? Para que esse trabalho cresça grandemente do jeito como Deus espera de vocês, de mim e de quem trabalha com isso, da pastora Lene. Tá bom? Tá bom. Então, Eu que obrigado. agradeço. Valeu. Pastora, até a próxima, né? Até a próxima, Até se a Deus próxima. quiser. Estamos à disposição. Da mesma forma. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus agora e para todos sempre. E se você crer como eu, a missionária Lene e o Pablo, então diga conosco em qualquer língua. Amém. Amém. Até o próximo Pode Crente. A paz do Senhor.